Qual é o problema de deixar que interesses econômicos e interesses políticos reflitam em questões científicas? Esse é um vídeo do Professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, eu sou o Professor Aquino e nesse balaio de ideias nós vamos conversar um pouco sobre os problemas que acontecem quando você deixa misturar interesses econômicos, interesses políticos e questões científicas. Eu quero começar falando com vocês, lembrando de uma história que aconteceu lá no início do século passado. Lá por volta de 1920, as empresas que fabricavam combustível estavam querendo resolver um problema que era da eficiência dos combustíveis e também que esses combustíveis eles faziam o motor trabalhar de uma certa maneira que produzia um maior ruído. Eles queriam eliminar isso e eles estavam testando várias combinações de misturas da gasolina com outros elementos. Ele já conhecia naquela época, uma das misturas é a que a gente usa hoje, né, que é álcool com gasolina. Bom, mas uma das coisas que eles descobriram, uma das misturas que eles descobriram, era um tal de tetraetilchumbo, que era um aditivo que você colocava na gasolina, que quando você fazia a combustão, melhorava lá a potência dessa gasolina, na verdade a eficiência dessa gasolina, e fazia com que o motor trabalhasse melhor e você reduzia o ruído, etc. Só que tinha um problema. A combustão dessa substância eliminava, através dos gases que saíam lá do carro, chumbo. E chumbo é conhecido desde aquela época como um grande veneno. Ele pode causar a morte, ele pode causar a insanidade, ele pode causar problemas de fertilidade, ele pode causar queda de QI, quando a criança é exposta, né, à quantidade de chumbo. Então não é uma boa coisa você ter chumbo. Só que aí naquela época, o que essa empresa fez? Bom, era mais lucrativo para ela fabricar aquele combustível utilizando o chumbo. Então adivinha o que aconteceu? Eles escolheram esse método, apesar desse problema, batizaram de Ethyl Corporation, né, e batizaram só de etil o combustível, e tentaram eliminar qualquer menção de chumbo da propaganda deles e todo o material deles, né? Conseguiram convencer as autoridades, fazendo lobby político, lobby econômico, para que as autoridades deixassem a produção daquilo, né? E aí popularizou aquele combustível e a vida que segue, né? Isso lá para 1920, né? E aí foi crescendo o uso desse tipo de combustível. Quando chegou em 1950, mais ou menos, um cientista chamado Clay Patterson, né? Ele estava pesquisando qual a idade da Terra. Ele queria saber isso e estava analisando fragmentos de meteoro, né? Para descobrir isso. E para fazer esse trabalho dele, ele precisava medir a taxa de decaimento do urânio, né? E comparar isso com a presença de chumbo. Tinha relação. E aí o que acontece? Quando ele fazia o experimento dele, ele via que tinha muita interferência, que tinha muita contaminação nas amostras dele e no laboratório dele por chumbo. E aí ele teve que desenvolver o que é considerado a primeira sala ultra limpa, né? Para justamente conseguir um ambiente mais controlado e daí fazer os experimentos dele. Pois bem, ele conseguiu depois chegar na estimativa da idade da Terra, em mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. Só que aí ele se perguntou, mas espera lá, por quê? De onde é que veio tanta contaminação de chumbo assim no meu laboratório? E daí ele começou a analisar restos em fundos de oceano, né? De sedimentos de rocha, analisou também fragmentos de rocha tirados da Antártica, né? E ele concluiu que havia, na verdade, um pico na atmosfera e no ambiente do chumbo, e coincidia justamente na época que começou a ficar difundido esse combustível de chumbo. Então ele conseguiu fazer uma relação de causa, e ele lá por volta de 1960, ele começou uma campanha para fazer com que esse tipo de combustível não fosse utilizado. Mas adivinha só, a empresa, a Ethyl Corporation, não ficou muito feliz com isso. Tentou fazer com que ele não estudasse esse tipo de coisa, né? Essa relação do chumbo com problemas tóxicos, com problema de envenenamento dos seres humanos e da atmosfera, né? E aí eles contrataram, inclusive, essa empresa, um toxicologista, Robert Coy, acho que é assim que fala o nome dele. E ele falava que não, que aquilo ali era natural na atmosfera, aquela quantidade de chumbo, que não tinha problema essa quantidade de chumbo no ser humano, que o ser humano se adaptou a ter o chumbo, que não tinha problema nenhum aquilo, né? E ficou décadas essa discussão, até que, lembrando que aquele toxicologista era contratado da Ethyl Corporation, né? Ou seja, a empresa que tinha interesses econômicos naquele problema. Décadas de militância desse cientista, do Patterson, ele teve empregos em centros de pesquisa que não foi aceito por causa dessa questão dele de ficar questionando essa indústria do combustível, né? E no final das contas, depois de 2 décadas ele lutando, conseguiu provar que realmente o problema de intoxicação de chumbo tinha, e aquele nível de lançamento de chumbo na atmosfera não estava normal, aquele crescimento. Então, ficou comprovado
A comunidade científica também conseguiu depois replicar os experimentos, conseguiu fazer todo o método científico e descobrir que realmente tinha relação. O que aconteceu? Tiveram que banir esse tipo de combustível e lá por volta de 1980 baniram esses combustíveis, né? Esse combustível que tinha chumbo. E aí quando foi já no início de 1990, os americanos já tinham 80% a menos de quantidade de chumbo no sangue, né? Então, quer dizer, tinha relação realmente daquela quantidade de chumbo com a contaminação de chumbo no meio ambiente. E aí eu vendo essa história, não sei se você pode ter lembrado de alguma outra história mais recente, eu fico pensando, da vez que eu vi essa história, o seguinte. Primeiro que eu penso é como que num processo de descobrimento na ciência, uma pesquisa pode ter consequências que ele não imaginava, como por exemplo, a pessoa estava pesquisando a idade da Terra e acabou caindo num problema de contaminação de chumbo na atmosfera pela indústria de combustível. Você não ia imaginar isso assim de imediato, né? Então, como que uma pesquisa científica pode ter uma consequência que você não espera? Outra questão interessante é justamente você pensar, quando você envolve questões econômicas e políticas, olha o que pode acontecer nessas questões científicas. E aí você pode pensar, algo que está acontecendo hoje, que é o tal do aquecimento global, ou mudanças climáticas, e a grande questão se o ser humano tem interferência nisso ou não, se os poluentes que o ser humano coloca na atmosfera, na sua cadeia de produção, alteram ou não esse clima global e tal. Aí você vai encontrar justamente o que? De novo, pesquisadores, cientistas dizendo que não tem interferência, que isso é uma coisa natural que está acontecendo, e que o ser humano vai se adaptar a essa coisa, né? Da mesma maneira que aquelas pessoas falavam lá atrás, que o ser humano ia se adaptar àquela quantidade de chumbo, que não era problema, que era natural. Você vai encontrar pessoas falando isso hoje para o aquecimento global e vai encontrar pessoas falando que não, o aquecimento global e a questão da mudança climática na Terra tem interferência humana, que a gente precisa fazer alguma coisa e tal. Aí eu fico pensando, de novo nós estamos caindo naquele mesmo problema do passado, onde a gente está deixando questões políticas e econômicas envolvendo a questão científica, né? Aí eu fico pensando, será que daqui mais algumas décadas a gente vai acontecer o seguinte, descobrir que realmente tínhamos interferência, só que não fizemos nada e passamos anos e anos e décadas debatendo isso e era para ter feito alguma coisa. Tudo bem que pode acontecer o contrário, né? Vamos dar aqui o benefício da dúvida de dizer que não, mas pode acontecer também o contrário de que daqui a décadas perceber que, na verdade, a gente não tinha problema nenhum com isso, que era natural e que a gente acabou fazendo interferência sem necessidade. Bom, mas qual dos dois cenários é pior, né? É algo que é interessante a gente avaliar, né? Um cenário onde você tinha um problema e não fez nada, ou um cenário onde você não tinha um problema e fez alguma coisa. Bom, é bem delicado, né? A gente está falando da nossa vida, né? E se a gente pega lá para analisar o problema do chumbo, as consequências que foram daquilo, né? Eles pegaram crianças pessoas que eram crianças naquela época, né? Entre a década de 60, 80, né? Aliás, não, desculpa. Entre a década lá de 50 a 60, justamente onde você tinha aquela grande massa de carros que tinham esse tipo de combustível com chumbo, foram acompanhando essas crianças, né? E perceberam justamente que aquelas que tinham maior quantidade de chumbo no organismo, que é o detalhe, né? O ser humano não elimina o chumbo, então fica depois nos nossos ossos, nos nossos dentes. Então, eles avaliavam isso e percebiam que aquelas crianças depois, com o passar dos anos, reduzia aquela contaminação de chumbo. Crianças que tinham aquilo tinham um QI menor e isso interferia durante toda a vida dele, né? Desenvolvimento dele. Então, veja o que a gente fez, né? Liberando com chumbo na atmosfera, prejudicando gerações futuras e tudo em nome, obviamente, do lucro daquelas empresas que estavam querendo continuar se mantendo com seu lobby econômico, seu lobby político. Então é muito preocupante a gente ver essas questões científicas sendo misturadas com questões políticas e questões econômicas. É pra gente ficar de olho. E você, o que você acha disso tudo? Tem alguma opinião formada? Coloca na seção de comentários. Não esqueça também de deixar o seu curtir nesse vídeo, compartilhar nas nossas redes sociais e inscrever-se no canal para você ver mais vídeos aqui na nossa seção Bala de Ideias no meu canal, beleza? Vejo você nos próximos vídeos. Até mais e tchau!